Salve pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui no canal da Escolha Educação. Eu sou o professor Paulo Mendes, você já está aí um pouquinho habituado comigo, quem está seguindo o canal. Quem não está seguindo, está chegando agora, né? Vou pedir aí para que você nesse início dê uma fortalecida para a gente, né? Se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, porque esse trabalho que eu estou fazendo junto com os professores de matemática, de filosofia, né? É um trabalho 100% voluntário e quando você se inscreve, você nos ajuda para que o YouTube distribua esse material para mais pessoas. Nós, da Escolha Educação, nós queremos, né, nós buscamos o empoderamento das pessoas por meio do conhecimento, principalmente daquelas pessoas que não têm acesso a, né, esse conteúdo. Tudo bem? Então, bora para a aula. Vamos lá. Nós vamos falar dos grandes domínios climáticos no Brasil. Para falar sobre isso, eu preciso que você recupere dois conceitos básicos. Quais conceitos? O conceito de tempo e o conceito de clima. Então, tempo são as condições atmosféricas do momento. Então, se está chovendo, se está ventando, se está fazendo frio, se está fazendo calor, né? Eu estou me referindo ao tempo atmosférico, as condições da atmosfera nesse instante. Quando eu estou falando do clima, né, a definição mais utilizada é a definição de um cara, né, de um climatólogo chamado Max Sorre, que vai dizer o seguinte, que o clima é a série dos estados da atmosfera em sua sucessão habitual. Sucessão, um que vai sucedendo o outro, não é a ideia de repetição, ok? Então, nesse sentido, quando eu tenho, né, as condições atmosféricas, que elas vão se sucedendo, e eu observo isso por um longo período de tempo, né, aí eu vou ter a definição ou a caracterização de um tipo climático. Então, feito isso, eu preciso, né, avançar para mais duas coisas. O clima tem os seus fatores. Então, se tem fatores, o que são fatores climáticos? São aqueles, né, itens que interferem diretamente na dinâmica climática de um lugar. Então, a latitude vai interferir, a altitude vai interferir, a maritimidade vai interferir, a continentalidade vai interferir e o relevo também. Então, esses fatores são estáticos, que eles vão interferir sempre da mesma forma. E existem fatores, dois fatores que são chamados de dinâmicos, que são as massas de ar e as correntes marítimas. Então, se você está aqui nesse canal, e nós vamos trabalhar agora nesse instante com o clima no Brasil, nós já sabemos, né, que o Brasil ele está numa latitude, né, a maior parte do território brasileiro está numa área de baixa latitude, então recebe grande insolação. Então, a latitude vai interferir diretamente na temperatura. A altitude, ela vai interferir também na temperatura. Quanto mais alto um lugar, né, menor é a sua temperatura. Maritimidade e continentalidade, na realidade, a gente pode trabalhar aqui em oposição um ao outro. Maritimidade é se eu estou mais próximo ao mar, então eu vou ter maior umidade, normalmente, né, no clima local ele vai ser mais úmido, e quando eu estou mais distante do oceano, eu tenho maior influência da continentalidade. O que vai interferir nisso? Aí eu vou ter maior amplitude térmica, amplitude, aquela diferença entre a menor e a maior temperaturas, né, num dia. E o relevo, na prática, o relevo e a altitude, né, poderíamos considerar o mesmo fator, mas aqui eu coloquei de forma, né, diferente para destacar. O relevo ele vai interferir no quê? Para barrar, né, determinadas massas de ar. Então, o relevo ele vai provocar aquele tipo de chuva que nós já ouvimos falar, você já ouviu falar, com certeza, se não ouviu, vai ouvir agora, né, que é a chamada chuva orográfica, ou chuva de relevo, que nada mais é, né, do que uma determinada serra, montanha, né, ou uma cordilheira qualquer, barrando as nuvens e provocando naquele lado, naquela vertente, né, da serra, uma condição mais úmida, né, ao passo que o lado oposto vai ser mais seca. Então, aí eu vou ter uma encosta úmida chamada de barlavento e a encosta seca chamada de sotavento. Tá certo? E os fatores aí, as massas de ar, né, nós vamos olhar com bastante atenção no Brasil. Então, basicamente, no Brasil, nós vamos ter a influência, né, direta da latitude, da altitude e das massas de ar. Então, maior parte do território brasileiro
está numa zona chamada de intertropical, uma área quente, com exceção do sul do Brasil, que é uma área subtropical. Ok? Então, a latitude vai interferir bastante aqui. A altitude, o relevo brasileiro, de maneira geral, apresenta, né, baixas altitudes. Então, na parte mais alta do Brasil, tem menos de 3.000 metros de altitude. Em média, para cada 100 metros de altitude, a gente tem, em média, menos 0,6 grau, né, de temperatura. Então, isso vai interferir. Então, eu vou ter o quê? No Brasil, nós temos o clima tropical, que é o que mais tem variação. Então, ó, eu tenho um tropical semiárido, um tropical típico, um tropical de altitude, um tropical úmido, que na prática, quando eu pego nesta faixa aqui, que é uma faixa, né, com maiores altitudes, eu vou ter o quê? Uma redução da média térmica, né, no sul do Brasil também. Aí eu tenho as serras gaúcha e catarinense, né, que principalmente no inverno, né, quando você tem umidade e frio, aí a altitude ajuda a reduzir a temperatura, muitas vezes, né, nós temos a presença de neve, ok? Então, bora lá. Primeiro item, vamos lembrar uma coisa importante. O que são massas de ar? Massas de ar são grandes bolsões de ar que se formam em lugares específicos, por exemplo, ó, no oceano ou no continente, ok? Então, as massas, elas têm características dos lugares onde elas se formam. Se ela se formar, né, numa área quente, ou numa área fria, ela vai ser, né, obviamente, na área quente ela vai ser quente, na área fria, o nome já está dizendo, tá? E ela pode ser úmida ou seca. Então, via de regra, toda massa oceânica é úmida, toda massa continental é seca. Só que aqui tem uma exceção. A massa equatorial continental amazônica, ela é quente e úmida. Então, ó, massa equatorial amazônica, quente e úmida, né, continental, quente e úmida, massa equatorial atlântica, né, quente e úmida, massa tropical atlântica, quente e úmida, massa tropical continental, quente e seca, e massa polar atlântica, né, fria e úmida. Neste caso específico, a massa polar, né, ela não consegue chegar com força no território brasileiro no período do verão. Ela só vai conseguir chegar, né, no território brasileiro com força no período do inverno. E aí ela vai contribuir para formar as chamadas chuvas frontais, resultantes do encontro de duas massas de ar de temperaturas diferentes na região Nordeste, e ela também vai contribuir, né, para gerar um fenômeno específico na região amazônica chamada de friagem, porque aí nesse momento, inverno, ela consegue chegar até a região amazônica. Então, olhando aqui, ó, a massa equatorial continental, ela é responsável pela ocorrência das chamadas chuvas convectivas, ou chuvas de verão, né? Aquelas chuvas que ocorrem normalmente no período de verão, e elas têm como característica básica o fato de que elas são rápidas e são muito intensas, né? Devido à grande evapotranspiração que tem nessa região. Eu tenho, né, a chamada massa equatorial atlântica. Essa massa equatorial atlântica, ela é responsável por intensificar as chuvas, né, durante o verão no litoral norte do Brasil e aqui uma parte do Nordeste, tá? Aí eu tenho a massa tropical continental. Essa massa, como ela é seca, ela vai ser responsável por agravar a estiagem, né, no centro-oeste. Quando é que a gente vai ter isso, na realidade? Né, mais acentuadamente no inverno, porque o inverno, para a gente, no clima tropical, nós temos um clima que tem duas estações bem definidas, verões quentes e chuvosos e invernos frios e secos. Aí essa massa tropical, né, ela contribui para agravar a estiagem nesse período. Aí eu tenho aqui, ó, a massa tropical atlântica. Ela é responsável pelas chuvas chamadas de orográficas, né, no litoral. E as serras aqui, desde o sul do Brasil, chegando, né, até o Nordeste brasileiro. Aqui vai pegar o Planalto da Borborema, mas toda a área da chamada Serra do Mar, ok? E para fechar, nós temos a massa polar atlântica, né? Então, a massa polar atlântica, ela é responsável pela ocorrência das chamadas chuvas frontais. Então, ó, quando eu tenho o encontro de duas massas de ar de temperaturas diferentes, né, eu vou ter a ocorrência de chuvas chamadas de frontais. Então, neste caso,
a massa polar atlântica, né, ao se encontrar com a massa tropical atlântica, nós temos aí a formação daquilo que é chamado de frente fria. E as frentes frias, elas vão causar uma mudança específica, né, num determinado lugar. Que mudança? Queda de temperatura, né, e ao mesmo tempo chuva. Ok? Olhei para isso. Então, uma síntese geral para ficar mais fácil, naquela hora de dar aquela estudada básica para o vestibular, tal, dar uma repassadinha bem rápida. Ó, equatorial continental, quente e úmida, tá? Responsável pelas chuvas convectivas na região amazônica. Tropical atlântica, quente e úmida. Chuvas orográficas no litoral e serras do sudeste. Polar atlântica, as chuvas frontais no litoral nordestino, né? Então vai acompanhar toda a faixa do litoral do Brasil, mas chegando até o Nordeste. Então, os meses de junho, julho, ela consegue chegar nessa região com maior intensidade e vai acentuar as chuvas frontais. Tropical continental, quente e seca, agravamento da estiagem no centro-oeste, e a equatorial atlântica, quente e úmida, intensifica as chuvas no litoral, né, principalmente no verão, mas na região do litoral norte e nordeste. Feito isso, né, então aqui ó, nós olhamos para o mapinha. Então o Brasil ele tem basicamente 3 grandes tipos climáticos. Um equatorial, que é quente e úmido o ano inteiro. Um tropical, que tem 2 estações bem definidas, verões quentes e chuvosos e invernos frios e secos. E tem uma maior variação. Tem um tropical que é semiárido, tem um tropical que é litorâneo, tem um tropical que é de altitude. E aí, é óbvio, tem aquele tropical que é chamado de típico. E, por fim, eu tenho um subtropical, né? Então, o clima subtropical aqui, ele vai ter como grande característica, né, o fato de que as médias térmicas são menores do que a do tropical, mas, ao mesmo tempo, as chuvas, nesse caso, elas são bem distribuídas pelo ano inteiro. Então, no caso do clima equatorial, conforme eu acabei de dizer, né, ele tem uma característica específica. A temperatura é elevada o ano inteiro e é bastante chuvoso também o ano inteiro. Aqui eu tenho um climograma onde, só para lembrar, a linha representa a média térmica e as barras representam a pluviosidade. Então, nesse climograma de Belém do Pará, eu tenho aqui, ó, média térmica de média de pluviosidade de 2.500 milímetros anuais e as chuvas bem distribuídas, tá, pelo ano inteiro. E as médias térmicas em torno de 26 graus. Mas é isso, clima equatorial quente e úmido, né, o ano inteiro. Clima tropical. O clima tropical, tá, ele é marcado pelo quê? Média térmica elevada e as 2 estações bem definidas. Verões quentes e chuvosos e invernos frios e secos. Nesse caso, em Cuiabá, no Mato Grosso. Veja lá, ó. Vai passando, chegando próximo do inverno, vai reduzindo muito a chuva e depois aumentando de novo. Então, dá para ver nitidamente. E tem uma queda de temperatura aqui. Então, neste caso do clima tropical, o que eu vou ter? Eu vou ter algumas alternâncias, ok? Então, aí é importante observarmos essa questão da alternância. E aí, né, no tropical, chamado de tropical típico, que vai abranger a maior parte do Brasil, nós vamos ter, né, especificamente a ação das massas de ar. Então, nesse caso, a massa tropical continental e a tropical atlântica vão atuar bastante aqui. E aí, ou vai provocar um período maior de seca, a exemplo da massa tropical continental na região centro-oeste no inverno, ou vai potencializar, né, as chuvas pela massa tropical atlântica, né, durante o período também de inverno, né, chegando aqui, ó, nesta região, principalmente do Nordeste. Mas vamos adiante, ó. Tropical úmido ou tropical litorâneo. No caso do tropical aqui, tem um climograma de Salvador, na Bahia. Veja como as chuvas vão aumentando aqui, ó, em maio, junho, né, e julho. Aí você fala assim, por que aumenta a chuva nessa área? Porque a massa polar atlântica, ela vai conseguir chegar com mais força nessa região, aí ela se encontra com a massa tropical atlântica, e aí eu tenho encontro de 2 massas de ar de temperaturas diferentes, né? Eu tenho a chegada daquelas frentes frias, ou predomínio, né, da massa de ar frio, e aí a formação das chamadas chuvas frontais, ok? Vamos adiante. Aí eu tenho o tropical semiárido. Qual é a grande característica do tropical semiárido? As médias térmicas elevadas e as chuvas são
né, menores, mas principalmente o grande fator aqui é a irregularidade das chuvas. Veja lá, ó, um climograma de Juazeiro, na Bahia. Então, a média térmica está lá em cima, só que aí nós vamos tendo aqui, no período do inverno, quase não tem chuva. Então, o sertanejo, principalmente, ele sabe que se não chover entre janeiro, fevereiro e março, a partir de abril fica muito difícil. Então, a grande característica aqui é a irregularidade das chuvas, porque em termos de médias pluviométricas, chove em média 750 milímetros anuais. Não seria tão pouco se as chuvas fossem bem distribuídas, mas como as chuvas são muito irregulares, aí acaba provocando um efeito bastante significativo para a população e para a produção em diversos lugares do agreste e do sertão nordestinos. Adiante, tropical de altitude. O que acaba acontecendo aqui? A altitude, né, acaba interferindo na temperatura, torna a temperatura mais amena. Então, né, a mesma situação. São duas estações bem definidas, né, verões quentes e chuvosos, invernos frios e secos, só que aí eu vou ter uma maior amplitude térmica pensando no fator altitude. Ok? Então, nestas áreas, ó, nos planaltos e nas serras do sudeste, a massa tropical atlântica, ela se associa aí a essa questão, né, como uma barreira geográfica. Aqui ficou faltando um FI, né, depois eu conserto, mas agora não vai dar, geográfica, e aí a gente tem o quê? Uma média térmica menor, mas olha lá, Ouro Preto, ó, verão aqui, chuvoso, mas vai diminuindo, quando chega no inverno, aí você tem um inverno bastante seco, depois vai aumentando de novo. E para fechar, o clima subtropical. No caso do clima subtropical, nós vamos ter o quê? Uma menor média térmica, então ele tem temperaturas médias mais amenas, ele tem uma maior amplitude térmica. O que isto significa? Né? Significa que as diferenças das temperaturas entre dia e noite acabam sendo bem maiores, tá? E a variação climática, a variação de temperatura aqui, ó, principalmente no inverno, é bastante significativa. Nesse caso de Porto Alegre, veja, ó, as chuvas também aumentaram aqui entre junho, julho e agosto, que é, né, consequência direta da chegada da massa polar atlântica nesta região, que vai, né, de novo, entrando em contato com aquela massa tropical atlântica. As duas são úmidas, uma é fria, a outra é quente. Isso vai potencializar a questão das chuvas chamadas de frontais. Tudo bem? Então, ó, aí tem uma questão importante para ser observada, tá? O clima subtropical, então, ele vai abranger o sul do Brasil, né? E ele tem aí as chuvas bem distribuídas pelo ano, mas aqui, neste caso específico, como é o caso de Porto Alegre, houve um aumento das chuvas no inverno, chamadas aí de chuvas de inverno ou de chuvas de convecção, perdão, não é chuvas frontais. Frontal, gente, tá? Esquece convecção. Convecção que vai acontecer na região equatorial, ok? Então, convecção acontece aqui, ó, de forma mais intensa na região equatorial, vai acontecer na tropical também, mas no período de verão. As chuvas de relevo vão acontecer na faixa litorânea, né? E, no caso das chuvas frontais, o encontro de duas massas de ar de temperaturas diferentes. Para fechar a parte teórica aqui, é importante lembrar o quê? Que o Brasil, né, ele tem aí uma grande quantidade de umidade que vem para o seu território em decorrência do quê? Da ZECIT, que é a zona de convergência, né, intertropical. Esta zona de convergência intertropical, ela é decorrente do quê? Dos ventos alísios que vão soprando dos trópicos para o Equador e que vão empurrando muita umidade para a região equatorial. E temos também a zona de convergência do Atlântico Sul, a chamada ZCAS, que alguns chamam popularmente de ZACAS, né? Então, o que eu vou ter? Ó? A ZECIT é responsável pela maior parte da chuva anual que vem para o Nordeste e Norte, né? Formando aqueles corredores aqui, né? Aquele item que a gente vai conhecer como Rio Voador. E as zonas de convergência do Atlântico Sul, elas contribuem para trazerem chuva volumosa para o sudeste e para o centro-oeste, conforme as setinhas aqui estão mostrando, e que dá para mudar a tela e mostrar aqui, ó, a situação dos rios voadores. Então, aquela umidade que vem, né, ela vai chegar nessa área e vai encontrar uma barreira, que é a Cordilheira dos Andes, e ela vai continuar soprando, vai empurrar essa umidade, né, para a região centro-oeste, para a região sudeste,
mas principalmente para a região sul, ok? Lembrando, muito importante isso, a zona de convergência intertropical ela é considerada, né, o sistema mais importante de geração de chuvas sobre a região do Equador, né, nos oceanos. Então, não só no Oceano Atlântico, mas também no Oceano Pacífico e também no Oceano Índico. Tá? Por quê? Porque é aquela zona, né, de baixa pressão, para onde os ventos vão ser direcionados. E aí, sobre os rios voadores, né, eu resolvi pegar uma questão aqui, ó, da VUNESP, que está tratando dele. Está dizendo, ó, o fenômeno dos rios voadores, tá, que são cursos de água atmosféricos, invisíveis, que passam por cima de nossas cabeças, transportando umidade e vapor, né, de água da bacia amazônica para outras regiões do Brasil. Aí ele vai descrevendo todo esse processo dos rios voadores. No final, diz assim, ó, o projeto Rios Voadores busca entender mais sobre a evapotranspiração da floresta amazônica e a importante contribuição dessa umidade gerada, né, no regime de chuvas do Brasil, que é um pouco aquela ideia de transferência de umidade da região. Lembrando que a umidade está chegando, mas que tem a evapotranspiração da floresta. E aí você aumenta o sistema, né, de umidade na região. A partir da leitura do texto e da observação do mapa, né, nós podemos inferir o quê? Que os mecanismos climatológicos, eles devem ser considerados mecanismos, o que está acontecendo em cada lugar, na avaliação dos riscos decorrentes de ação, né, ou de ações como desmatamento. Então, eu tenho aqui a questão, né, dos rios voadores, e na medida em que eu tenho um aumento, por exemplo, da devastação e das queimadas na região, você acaba mudando a temperatura. Mudando a temperatura, você muda a pressão atmosférica. Retirando a vegetação, você reduz o nível de umidade no ar. Então, isto impactaria, né, de forma muito significativa a dinâmica, né, dessa dispersão aqui de vapor, né, ou seja, a dinâmica das chuvas em vários lugares. Tá certo? E, para fechar, estamos falando de Brasil. O Brasil sofre o impacto direto do El Niño. Então, para lembrar, né, o que é o El Niño? É o aumento, né, anormal das temperaturas do Oceano Pacífico aqui na costa peruana. Então, o El Niño, ele é um fenômeno cíclico. O El Niño, né, quando em anos de El Niño, o que vai acontecer? Há uma redução da intensidade dos ventos alísios, né, e isso faz com que aquela camada superficial da água, ela aqueça de forma mais acentuada. Em aquecendo essa camada de forma mais acentuada, aquela água fria que está embaixo, que é da corrente de Humboldt, ela não vai chegar até a superfície, né, com grande intensidade. E aí reduz, por exemplo, a subida do plâncton, tá, que é chamado de ressurgência. Isso acaba espantando os peixinhos que vão para outros lugares. Então, o fenômeno El Niño, ele está ligado exatamente a esta observação. Tem o nome El Niño, né, até uma curiosidade, o nome El Niño diz respeito aí, né, à observação dos pescadores dessa região que notaram esse aquecimento da água próximo ao Natal, próximo, né, ali finalzinho de dezembro. E aí esse fenômeno passa a ser chamado de El Niño. No Brasil, quais são as consequências dele? Secas no norte e no nordeste. Então, ó, secas na região norte, secas severas no nordeste. Bom, se você tem aumento de seca, né, você vai ter aumento de queimadas, você vai ter, né, aumento de escassez hídrica, principalmente aqui na região do Nordeste. Aí, o que acontece com aquela água toda que deveria chover nessa área? Ela é transferida para o sul do Brasil através daqueles corredores, né? Daquela zona de convergência aí do Atlântico Sul. E aí nós vamos ter o quê? As chuvas torrenciais, chuvas muito fortes no sul do Brasil. Então, aqui, ó, principalmente, vai falar assim, de maio a julho, por quê? Né? Porque vai haver essa transferência e tem um aumento de temperatura. Somado a isso, né, a gente não pode esquecer que tem ação também da massa polar atlântica, que vai estar chegando aqui nessa área. Então, contribui para aumentar o nível de umidade nessa região. Na região sudeste, o que a gente tem? Um aumento de temperatura, mas não tem, né, uma caracterização de mudanças nas chuvas. No centro-oeste já temos, então aqui no centro-oeste nós vamos ter uma tendência de chuvas acima da média e as temperaturas mais altas da região.
Então, o El Niño é extremamente importante porque ele altera a dinâmica climática, né, em vários lugares. E nesse caso específico, né, olha, ele vai provocar basicamente duas coisas: aumento de chuvas em alguns lugares e aumento de secas em outros lugares. Nas duas condições, né, nós vamos ter problemas. O aumento da seca vai piorar a vida das pessoas e vai, né, dificultar a produção agrícola, e o aumento das chuvas de forma muito acentuada também vai fazer a mesma coisa, dificulta a vida das pessoas, né, e vai promover queda aí na produção agrícola. Eu peguei aqui, ó, impactos do El Niño no mundo, só para relembrar, né, de dezembro a fevereiro. Veja aqui, ó, uma grande área que vai ter ocorrência, né, de uma seca grande. Aí você tem áreas mais quentes, envolvendo vários lugares do mundo, exemplo aqui na Ásia, né, na costa oeste, né, da região da América do Norte, aqui na parte leste, e aqui no Brasil, conforme eu tinha falado, ó, seca, né, na Amazônia e no Nordeste, maior temperatura na região sudeste e mais chuva lá no sul. Feito isso, né, aí volta a destacar no Brasil aquilo que é chamado de tempestades tropicais. E vira e mexe, a mídia acaba trazendo aí algumas terminologias, né, que eles vão falar, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, o termo, ó, ciclone bomba. Na prática, ó, o que é um ciclone, o que é um furacão, né, o que é um tufão? É um fenômeno atmosférico que vai acontecer, né, em decorrência de condições muito específicas na superfície, ou seja, na superfície do mar. Então, assim, na parte superficial. E aí nós vamos ter o quê? Um aquecimento anormal da água. E esse aquecimento anormal da água vai gerar nesse lugar uma zona de baixa pressão. E aí, nessa zona de baixa pressão, os ventos vão ser direcionados para essa área. E na medida em que eles vão sendo direcionados para essa área, eles vão ganhando força. Então, eles sobem girando. E a partir daí, né, ao atingirem o litoral ou o continente, eles têm uma grande capacidade de estar causando graves problemas. Quando eu estou falando de ciclone bomba, que na verdade é um ciclone extratropical, não é extratropical, ó, tá, né, além da linha do trópico, é exatamente isso. O nome bomba é porque ele se formou de forma muito repentina, né, e aí ele tem um potencial bastante grande de causar problemas. Por isso que aqui, ó, ele vai ser chamado também de tormenta. São ventos fortes, né, muito fortes, acompanhados de chuva intensa. E aí, né, tem a ideia aqui, ó, tem até umas imagenzinhas, né, que foram coletadas aqui em 2020, mostrando essa situação. Então, o ciclone bomba ele é considerado o maior desastre com ventos da história, né, de Santa Catarina. Isso daqui lá em 2020, dia 4/7 de 2020. Reflexos de ciclone bomba causam ventos fortes no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em São Paulo. Aqui, ó, 1/7 de 2020. Basicamente é isso, tá certo? E aí, para testar o seu conhecimento e para podermos fechar essa aula, eu coloquei alguns exercícios aqui do Rumo ao Enem. Nesse exercício, ó, tá falando lá, a umidade relativa do ar é o termo usado para descrever a quantidade de vapor de água. Tá? Ela é definida pela razão entre o conteúdo real de umidade de uma parcela de ar e a quantidade de umidade que a mesma parcela de ar pode armazenar. Gente, basicamente é isso, ó. Tá mostrando aqui, hora do dia, né? Então, quando você tem ainda aquela hora do dia em que a temperatura está mais amena, a umidade relativa do ar está lá em cima. Naquela hora em que a umidade, né, na realidade, ó, a temperatura sobe, a umidade relativa do ar vai caindo, tá certo? Então, considerando as informações do texto e do gráfico, o que a gente pode concluir? Que a insolação é um fator que provoca a variação da umidade relativa do ar. Tá? Mas aí é uma questão de interpretação do gráfico, está bem visível esse item. Um segundo exercício, esse aqui, né, eu achei bastante criativo, diga-se de passagem. Ele está dizendo assim, ó, nós, seres humanos, nós podemos tolerar apenas certos intervalos de temperatura e de umidade relativa. E nessas condições, outras variáveis, como os efeitos do sol e do vento, são necessários para produzir aquelas condições confortáveis para a gente. Então, ó, se a temperatura estiver muito acima de 25 graus, para suportar, ou chegando lá nos 30 graus, ou passando dos 30, para ficar confortável para a gente, tem que ter um vento.
Né? Temperatura dita ideal, está ali, ó, entre 22 e 23 graus, né? Tanto é verdade que a galera que trabalha o tempo inteiro com ar-condicionado, você vai ver lá que a temperatura normalmente gira em torno disso, né, de 22 graus. E se tiver abaixo de 20, né, em torno de 15 graus, por exemplo, o ideal é que esteja com sol, porque aí você tem uma sensação térmica melhor. E aí está pedindo assim, ó, a tabela mostra temperaturas e umidades relativas do ar de 2 cidades registradas em 3 meses do ano: Campo Grande, em março, maio e outubro, e Curitiba, nos mesmos períodos aí, né? Março, maio e outubro. E aí está pedindo assim, ó, com base nessas informações, pode-se afirmar que as condições ideais são observadas nesses lugares quando, tá? Eu já vou fazer aqui, ó, em Curitiba, com vento em março e Campo Grande em outubro. Aí você vai falar assim, bom, mas por quê? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Peguei, né, a mesma situação ilustrando, ó. Dá uma olhadinha. Então, de acordo com a coloração aqui, ó. No caso de Campo Grande, a gente vai ter o quê, ó? Em outubro, né? Aquela situação ideal. Depois você vai ter em algumas outras áreas, tá? Aquele outro item, quer dizer assim, uma parte você vai ter que ter com vento, porque senão vai ficar difícil, a temperatura vai estar muito alta. No outro, né, principalmente na área de Curitiba, quando você tem temperaturas mais frias, o ideal é que a gente tenha, por exemplo, sol, né, porque aí vai causar um maior conforto. Então, por isso, voltando aqui na questão, tá, Curitiba com vento em março, tá, porque aí tá lá, tá quente ali, você tem um ventinho, vai dar uma sensação térmica melhor. Em Campo Grande, em outubro, tá? A mesma situação, tá bom? Próximo item, rumo ao Enem também. A imagem ilustra a ação de um agente natural no planeta caracterizado pelo quê? Então aqui, ó, eu tenho o quê? Uma distribuição, né? O Azinho. E o B, A é zona de alta pressão, de onde o vento está saindo para se dirigir para o Equador. P é aquela zona tradicional de baixa pressão. Então, lembrando, ó, os ventos sopram dos trópicos para o Equador, tá? E assim sucessivamente, o processo vai se dando. Então, a imagem, ela ilustra o quê? A formação de baixa pressão na linha do Equador, tá? Inclusive, está bem fácil de estar observando aqui, ó. Lembra lá da ZECIT, a zona de convergência intertropical que está sendo marcada. E aí é importante também chamar a atenção. Os ventos que sopram dos trópicos, né, para o Equador são chamados de ventos alísios. No caso do Trópico de Capricórnio para o Equador, alísios de sudeste, pela direção aqui que ele está indo. E os que vêm do Trópico de Câncer para o Equador, alísios de nordeste. Caminhando para o final, mais uma, ó. Os fundamentos da meteorologia tropical, como mostrou Richard Grove, né, foram estabelecidos durante o Grande El Niño de 1790-1791, que além de levar a fome e a seca, né, a Madras e Bengala, desmantelou a agricultura em várias colônias caribenhas da Inglaterra. Está falando de um trecho de um livro, né, que está falando a respeito do clima e a fome e o imperialismo nas regiões do chamado Terceiro Mundo. Então aqui, ó, ele está falando do fenômeno El Niño e está dizendo assim, ó, o fenômeno climático citado ocorre periodicamente e tem como causa o quê? A atuação da massa equatorial? Não. A velocidade dos ventos? Não. Atividade vulcânica? Não. Né? Temperatura das águas do Pacífico? É essa a alternativa correta. Por quê? Porque o fenômeno El Niño, conforme eu citei agora há pouco, ele é decorrente do aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico na costa peruana. Indo para o final, eu coloquei 6 exercícios, né, para fazer aqui, fechando, ó. As figuras mostram variação anual de temperatura e a quantidade de chuvas em um dado lugar, sendo chamadas aí de climogramas. Então, nesse tipo de gráfico, as temperaturas são representadas pelas linhas e as curvas e as chuvas pelas colunas. Então, ó, temperatura, né, e aí as chuvas. Então, nesse caso aqui, eu estou percebendo um aumento de chuvas nos meses de fevereiro, né, março e abril, ao mesmo tempo em que eu tenho uma redução de temperatura aqui em julho, agosto e tal.
Eu estou falando, esses dois climogramas, eles estão mostrando o quê? Uma área no hemisfério sul, né? As duas linhas de temperatura no meio do ano estão caindo. Neste segundo cai mais. Então, ó, a distribuição das chuvas no decorrer do ano, conforme mostrado nos gráficos, é um parâmetro importante para a caracterização de um clima. A esse respeito, podemos afirmar aquilo que está na letra B, tá? Essa afirmação. Isso que foi dito está correto, pois juntamente com o total de chuvas, né, anuais, nós temos aí as variáveis importantes na definição das condições de umidade. Tudo bem? Então, ó, o que ele está dizendo? A distribuição das chuvas no decorrer do ano, conforme mostrado nos gráficos, é um parâmetro importante na caracterização do clima. Isso está correto? Sem dúvida, tá? E para fechar, a última figura, também de um exercício do Enem, tá? Eu coloquei aqui como rumo ao Enem, até para facilitar, porque tem uma galera que às vezes fala assim, como é que esse tipo de conteúdo entra, né, no vestibular? Eu não falei antes, mas vou repetir. Esse é um conteúdo que entra muito no vestibular, né? Na parte de geografia tem muita coisa relativa a clima, e aí associando clima em relevo e por aí vai. Mas aqui, ó, tá mostrando o seguinte, ó, tá falando de lugares do hemisfério norte. As temperaturas vão aumentar em junho, julho e agosto. E a pergunta é, as temperaturas médias mensais e as taxas de chuvas expressas no climograma apresentam um clima típico, né, da seguinte cidade. Aí você fala, ó, tá no hemisfério norte, então poderia ser tranquilamente toda essa galera que está por aqui, né? O que não daria para ser nem a cidade do Cabo, nem Sydney. Só que aí, veja que a temperatura sai de -10, né? E aí em Barcelona vai ser mais difícil, em Mumbai vai ser muito difícil você ter essa situação toda que está sendo definida, ok? Então a única que vai ter uma média térmica muito mais baixa é Moscou, ok? Então vamos lá, ó. Moscou, na Rússia, influenciado pela localização geográfica e pela alta latitude. Coloquei mais 2 exercícios, né, que eles são de outras universidades. Nesse caso, da PUC do Rio Grande do Sul, que é uma análise de climograma. Então, está pedindo aqui, ó, veja só, chuvas bem distribuídas pelo ano todo. O que é que eu vou ter? O clima equatorial, né? Aí você tem, assim, no segundo aqui, ó, chuvas, né, 2 estações muito bem definidas. O que que eu tenho? Clima tropical. Aí você tem chuvas, poucas chuvas durante boa parte do ano, mas uma concentração janeiro, fevereiro e março aqui, tá? Então esse é o clima tropical semiárido. E por fim, as médias térmicas menores, eu vou ter o clima, né, chamado de subtropical. Então nesse caso, ó, a alternativa correta é a alternativa D. Então vou ter aqui, né, tropical 2, né, subtropical 4, equatorial 1 e tropical semiárido 3. É um exercício bem tranquilinho. Bom, e para terminar então essa aula, fechando aqui com o exercício da Universidade Federal de Pernambuco, que está dizendo o seguinte, ó, para observarmos o mapa e, né, para verificarmos onde estão delimitados os grandes domínios climáticos do Brasil. E aí para marcarmos verdadeiro ou falso, né, de acordo com o que está afirmado. Domínio 1 corresponde à área do país que apresenta um regime pluviométrico profundamente subordinado às invasões de sistemas frontais. Chuvas frontais? Não, domínio 1 é o domínio amazônico. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem a chamada chuva de convecção, né, que não é uma chuva frontal. Portanto, o primeiro item está falso. Domínio 2, a gente tem no domínio 2 toda a região do Cerrado brasileiro, né? Então, domínio da área tropical no Brasil. A porção ocidental desse domínio, ocidental está fazendo divisa aqui, ó, com o domínio amazônico. Exibe um amplo mosaico de paisagens vegetais adaptadas à seca? Não, a gente tem o oposto, né? Quanto mais eu me aproximo da região amazônica, mais úmido vai ficando. Então aí, essa outra afirmação também é falsa. O domínio 3, ele é nitidamente semiárido, beleza. Notabiliza-se pelas secas periódicas, tudo certinho, cuja principal, né, causa é o fenômeno Laninha. Aí está errado. A principal causa aqui, ó, quando a gente tem, né, a ocorrência das secas, a causa principal é o fato da ocorrência do Planalto da Borborema e do fato das nuvens serem barradas, né,
na região litorânea e você tem chuva na zona da mata, depois elas ganham altitude e são empurradas para a região amazônica. Mas quando temos El Niño, o El Niño é que provoca seca, né? Intensifica a seca na região do semiárido nordestino, semiárido e sertão. No caso de Laninha, o Laninha é o resfriamento anormal das águas do Pacífico na costa peruana, tá certo? Então, em ano de Laninha, eu vou ter aumento de chuvas na região nordeste e aumento de chuvas na região amazônica. Em anos de El Niño, tenho aumento de seca, tá? Então, Laninha é o inverso, aumenta a chuva e aumenta a chuva aqui, o que torna a afirmação falsa. 3, o domínio 3 é nitidamente semiárido, perdão, né? Aí é o terceiro item que está falso. E o quarto item? O domínio 4 é típico de área de transição. Aí você fala assim, opa, transição? É verdade, ó. Estou saindo de uma área tropical, indo para uma área subtropical, onde as mínimas térmicas são mais significativas, ou seja, são mais baixas. Então, isso está correto. E o domínio 5, ó, está lá no norte do Brasil, na região, né, do Planalto, especificamente das Guianas, tá? E aí aqui a altitude vai interferir. Então, é notadamente tropical, embora, né, se encontre em pleno domínio equatorial. E ele vai possuir aqui uma estação seca mais prolongada, que é o inverno, né, o que favorece a ocorrência dos cerrados. Isso está correto, tá certo? Bom, então a sequência ficou falso, 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 verdadeiro e verdadeiro, tá bom? Aqui a bibliografia que eu utilizei, mas se você chegou até aqui, então tá tudo certo, ó. Essa bibliografia você pode estar consultando para te ajudar, mas de novo, né, agradeço aí a sua participação comigo, peço que você, né, se chegou até aqui, que você chegue lá na curtida, dê uma curtida no vídeo, espalhe aí para os amigos, porque isso vai nos ajudar. Eu vou lembrar mais uma vez, já falei lá no início do vídeo, né, nós estamos fazendo um trabalho aqui, que é um trabalho 100% voluntário, e a gente quer chegar cada vez mais aqueles alunos que não têm condições aí, por exemplo, de bancar um cursinho e que querem, né, prestar vestibular. Então é esse o objetivo. Valeu? Muito obrigado pela sua atenção. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.